Sou o professor Watson, vou trabalhar com vocês o componente Artes, sexto ano. Vamos falar hoje sobre os profissionais de cinema. Vamos iniciar. Para a realização de um filme, são necessários vários profissionais. Primeiro, o roteirista. É ele quem cria o texto que contém a sequência a ser produzida, a sequência de fala dos personagens e narrador, desenvolvida em uma linguagem técnica específica desenvolvida pelo diretor. Diretor é o principal responsável pela execução do filme, liderando a equipe de filmagem e transformando o roteiro em imagens. É ele quem coordena e controla todas as etapas criativas de um filme, desde o início do processo até a sua finalização, buscando sempre tirar o máximo de cada elemento que escolhe para sua equipe, buscando harmonização entre todos. Sua responsabilidade vai além do que será focado pelas câmeras, pois define o filme mesmo antes de começarem as captações de imagem, como por exemplo na escolha de locações e atores ideais ao que se propõe. Assistente de direção é o profissional responsável por estabelecer a ligação entre a direção e produção, buscando com que o roteiro seja realizado dentro do previsto, com que o cronograma seja cumprido e cuidando para que haja condições ideais de trabalho para o diretor, delimitando como deve seguir o trabalho. Diretor de produção coordena o trabalho de todos os envolvidos no filme, desde a concepção à finalização. Assistente de produção. O assistente de produção é um profissional que trabalha diretamente com o diretor de produção durante todo o processo de filmagem, auxiliando na realização de todas as suas obrigações, normalmente sendo o responsável por todo o trabalho pesado da produção. Diretor de fotografia. Profissional de artes visuais decide como iluminar uma cena, que lentes serão melhores para determinados ângulos, o tipo de filme a ser rodado, entre outras atribuições. Diretor de arte. Diretor de arte, por vez, acumula a função do cenógrafo e é o profissional responsável pela concepção visual do filme. A partir de determinações do diretor, é ele quem define cores, texturas, figurinos, maquiagens, cenários e qualquer outro elemento que componha a cena. Compositor musical. Responsável pela trilha sonora de forma a contribuir para que o clima pretendido pelo diretor seja alcançado. Produtor é basicamente o responsável por pagar pela produção e normalmente espera ao final obter lucro financeiro ou algum outro tipo de compensação pelo capital investido. Produtor executivo é o profissional que tem como obrigação fazer com que todo o projeto caiba dentro do que foi previsto, orçado, fazendo as adaptações necessárias para isso. Continuista. Continuista trabalha diretamente com o assistente de direção e é fundamental no resultado final do filme. Deve ter conhecimento prévio de todo o processo de filmagem, conhecendo toda a sua sequência de cena, bem como o movimento e fala dos atores, figurinos e cenários, já que erros de continuidade podem prejudicar o trabalho de montagem e como sequência a narração da história. Técnico de som cuida dos diferentes microfones
durante as gravações. Operador de câmera é o profissional responsável por acionar e movimentar corretamente a câmera na direção, no enquadramento e no ângulo conforme anteriormente iluminado e ensaiado. Assistente de câmera é o profissional responsável por deixar o equipamento em perfeitas condições de funcionamento para o operador de câmera utilizá-la. Preocupa-se também com o deslocamento de material, regulagens, colocação em tripés, troca de lentes e filtros, troca de baterias, registra boletins de câmera, limpeza e manutenção. Editores ou montadores trabalham numa ilha de edição e seguem orientações do diretor. Maquinista, profissionais responsável pelo equipamento pesado utilizado na fotografia, sendo eles que montam e gerenciam as operações que utilizam traveling ou gruas. Eletricista trabalha diretamente sob a orientação do diretor de fotografia e cuida da carreta, montagem, posicionamento e funcionamento de todos os equipamentos de luz, sendo responsável por soluções técnicas como, por exemplo, uma luz que ilumina apenas um detalhe específico ou mesmo seja capaz de realçá-lo em relação aos outros elementos. Fotógrafo de cena, também conhecido como still, é o profissional que acompanha todo o trabalho de filmagem, fotografando principalmente o que está dentro do plano que está sendo filmado. Cenógrafo é responsável por procurar locações adequadas, adaptá-las ou, quando necessário, criar e supervisionar a montagem de cenários. Montador é o responsável pela montagem final da filmagem. Pega todas as cenas gravadas e seleciona as melhores, seguindo o roteiro e colocando uma às outras, realizando uma única sequência. Logo abaixo, figurinista é o profissional que trabalha sob a orientação do diretor de arte e é basicamente responsável pelo vestuário usado pelos atores. É ele quem escolhe ou desenha roupas, calçados e acessórios condizentes com a situação a ser filmada ou do filme como um todo. Maquiadores é o profissional responsável pela preparação da pele dos atores para que pareça o mais natural possível durante a projeção. Seu trabalho pode ser apenas como make, ou seja, a maquiagem que não deve ser aparente durante a projeção, parecendo natural, ou com a maquiagem caracterizadora, utilizando principalmente em efeitos especiais, por exemplo, modificando traços do rosto, embelezando ou não, rejuvenescendo ou envelhecendo os atores. Atores. Os atores são os principais que efetivamente aparecem em frente às câmeras. Podem ser os atores principais, ou seja, aqueles responsáveis pelo desenvolvimento do filme na tela ou coadjuvante, aqueles que participam de maneira menos efetiva, ou mesmo os figurantes. Pessoal, logo abaixo seguem as atividades propostas objetiva, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.